Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente faz uma transmissão de conhecimento que transforma. Se você já me conhece, gratidão por voltar mais uma vez. E hoje eu resolvi falar para vocês sobre o pedido que eu fiz na minha última onda, né, a 13ª onda, que chegou justamente no dia do meu aniversário. Yay! Tô bem contente. Foi um presente de aniversário do universo. E eu senti já alguns efeitos dessa nova onda, assim. Diferente das outras ondas que eu pedia, assim, tipo um catálogo enorme, assim, de coisas. Só para fazer um recapitulativo, porque sempre tem alguém que pergunta, porque tem gente que chega nova aqui e tal, e não entende, não conhece, enfim. Eu ainda utilizo o formulário antigo, que é quando você pede a sua primeira onda, pelo menos na época em que eu pedi, né, já estou na 13ª onda, portanto já faz um tempinho que eu peço. Quando eu fui pedir a minha segunda onda, lá na época, em 2021, 2022, por lá, naquela época, quando eu fui pedir a segunda onda, o professor respondeu: use sempre o mesmo formulário para todos os pedidos de onda. Essa era a informação na época. Se você está pedindo agora, atualmente, eu recomendo que você entre em contato com a equipe do professor Hélio Couto para saber exatamente como se passa o procedimento para pedir a sua onda, tá? Eu estou dizendo isso bem claro e específico, porque no site do professor Hélio Couto ele fala que ninguém pode falar como pedir a ressonância sem ser a própria equipe do professor. Como eu não faço parte da equipe do professor, entre no site, tire suas dúvidas com eles, busque a informação com eles, ok? Beleza? Beleza. Então, eu enviei o meu formulário, né? Fiz um enorme recapitulativo, porque aqui pro canal, para preparar os relatos e tudo, né? Como eu falei para vocês, né? Os relatos de cada uma das ondas e tudo isso me obrigou a olhar para tudo aquilo que eu já tinha pedido, tudo aquilo que eu já tinha vivenciado e dizer o que eu quero agora, o que eu vou fazer com tudo isso agora, né? E, ao contrário das outras vezes, eu fiz um pedido bem econômico. Eu fui bem sucinta, assim, poucas coisas. Eu pedi bem menos coisas do que eu pedia antigamente, porque eu me dei conta de que não valia a pena pedir várias coisas, assim, que talvez eu não fosse usar, ou não fosse usar imediatamente, porque, afinal de contas, quando você não usa um determinado conhecimento, você somatiza. Além disso, existe uma outra coisa, que é a sombra do arquétipo do sábio. Eu não sei se você sabe, mas tudo é arquétipo. Cadeira é arquétipo, copo é arquétipo, água é arquétipo, tudo é um arquétipo. A pessoa comum é um arquétipo. E existe o arquétipo do sábio. O arquétipo do sábio é aquela pessoa que está sempre estudando, sempre fazendo um curso novo, um diploma novo, uma coisa nova, e nunca coloca em prática, né? Fica sempre ali rebolando naquele ofurô de cocô, né? Que tá fedendo, mas tá quentinho, e a pessoa fica ali acumulando conhecimento, sabe? Fica com um mental enorme, mas sem nenhuma prática, sem dar frutos, né? É aquilo que a gente fala, a gente conhece a árvore pelos frutos. Logo, uma pessoa que consome conhecimento, mas não pratica, se torna obeso mental. Então, eu disse, ao invés de eu pedir 1000 coisas, vou pedir poucas coisas que eu vá efetivamente utilizar e vou direcionar esses próximos 3 meses para tal e tal coisa. E aí, tem determinadas coisas, óbvio, né, que eu continuei pedindo, por exemplo, o arquétipo da Cleópatra, vou continuar pedindo, né, enfim. E eu resolvi pedir o arquétipo do professor Hélio, né, eu pedi a onda, a consciência do professor Hélio Couto. E aí eu fiquei assim, né, primeiro que eu tinha uma resistência em pedir a consciência do professor Hélio Couto, porque eu não sabia o que poderia vir, enfim, não sabia como é que eu ia me sentir, etc. Mas resolvi pedir. Inclusive, para quem quer participar do grupo de estudos do Caminho das Palestras, eu vou deixar aqui na descrição, venham, serão todos bem-vindos, é um valor bem simbólico, uma parte do valor é doado, e a ideia é justamente a gente estudar o Caminho das Palestras juntos, a gente trocar, porque afinal de contas, quando a gente troca, a gente expande, né? Então,
Essa é uma parte super importante, interessante na minha percepção. E como o professor sempre fala, né, a gente tem que também fazer caridade, também tem que doar. Então é uma oportunidade também de doar uma parte do valor, justamente pra gente fazer o bem para outras pessoas também, né? Então quem tiver interesse, tá aqui na descrição, fica o convite. A gente vai começar logo no primeiro final de semana de julho, então, e vai ser a cada 15 dias. Então, fiquem à vontade, quem sentiu o chamado, venha aí estudar com a gente. E eu fiz esse pedi na 13ª onda, e aí eu achava assim que, não vai acontecer nada, né? Já tô nesse rolê aí já faz um tempinho. Aí eu sentei pra conversar com uma amiga que eu não via há muito tempo. E a gente se encontrou lá em Londres e tudo. E a gente começou a conversar. E aí eu comecei a falar, assim, e sério, eu não me reconhecia falando. Foi muito engraçado, porque eu comecei a dizer, não, porque aí tu colapsa tal coisa na tua vida, não, porque é tu que tá colapsando a tua realidade. E ela ficou me olhando e ela falou, mas o que tu tá falando de colapsar? E aí, a louca, né, a louca do Hélio Couto, né? Aí eu comecei a explicar, não, porque tu sabe, né, que a gente faz o colapso da função de onda. Quê? Aí eu comecei a explicar, né, não, é porque assim, sabe, tem o experimento da dupla fenda. Já ouviu falar da dupla fenda? Quê? Aí eu disse, tá, não, pera, vamos explicar. E aí eu comecei a explicar, imagina você tá sentada na mesa de um restaurante, indo jantar, assim, um final de tarde, tudo assim, todo aquele clima de férias, e você explicando, e assim, apaixonadíssimo, falando de dupla fenda física quântica. E aí eu entendi o que o professor fala, né, que se você não ficou apaixonado pelo assunto, você não entendeu. Caramba, assim, foi muito louco. E desde que eu, né, tive esse momento com essa minha amiga, assim, que foi logo depois que eu pedi a 13ª onda, cara, eu comecei a perceber outras coisas, assim, mais forte ainda, sabe? Eu comecei a fazer alguns raciocínios, assim, sabe? Sobre o futuro, sobre decisões, metas, etc. E tudo parece que eu começava a enxergar, assim, de uma maneira bem racional, lógica, científica, sabe? E foi uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Eu sei que é ridículo, talvez seja óbvio para muitas pessoas. E aí tem uma coisa que eu aprendi, gente. Aprendi com a Louise Hay no livro Você Pode Curar a Sua Vida. Existem pelo menos, eles fizeram um estudo, existem pelo menos 242 jeitos diferentes de se lavar uma louça, tá? Se para lavar uma louça existem 242 jeitos diferentes de se fazer, imagina para qualquer outra coisa. Ou seja, nada é óbvio. Nada. Todas as coisas, elas precisam ser ditas, explicadas, faladas, elas precisam ser esmiuçadas. Porque a outra pessoa não tem obrigação nenhuma de entender o que você está falando, a outra pessoa não tem obrigação nenhuma de ter bola de cristal. O óbvio precisa ser dito, tá? Então, pra mim, foi assim uma descoberta. Por mais que o professor repetisse isso em cada uma das palestras, de que tudo na espiritualidade, especialmente do ponto de vista dele, das coisas que ele ensina, tudo isso é ciência. Não é achismo, não é ideia, não é o que eu sinto. Eu acho, decidi hoje, colapso da função de onda é isso. Não, isso é científico. Ponto. Não tem, mas isso, não. É como você tá falando com alguém e você dizer assim, então, mas o seu copo caiu no chão e quebrou porque existe uma coisa chamada lei da gravidade. Não, mas assim, eu sinto que não é bem isso, sabe? Assim, eu sinto que existe uma força maior que coordena tudo, sim, se chama força lei da gravidade. Faz cair, sabe? De cima para baixo. Não, mas assim, é que existe algo muito maior que a gente não consegue entender. Sim, se chama ciência, entendeu? Você tem toda uma questão científica por trás que faz com que a lei da gravidade exista, né? É
F é igual a M vezes A, né? Massa vezes aceleração. Ou seja, sempre que você tiver uma massa, você vai acelerar e vamos lá, né? Se não me engano, força. Força é igual a isso. Bom, enfim. Nossa, aula de física aqui, gente. Olha aí que eu tô falando da tal da conceito do professor. A gente começa a lembrar das coisas da aula de ciências, as aulas de física. Comecei a lembrar de todas essas coisas, assim. E aí eu comecei a entender que, assim... E aí começou... Eu sei que assim, me exaspera, porque... existem coisas que às vezes a gente queria muito que as pessoas que caminham com a gente, elas já estivessem na mesma página, mas as pessoas não estão, né? A gente tem que sair do arquétipo do Salvador, tem que sair dessa história de querer ajudar todo mundo, e as pessoas que não querem ser ajudadas, a gente não tem como ajudar. Não tem como. Você vai estar tentando resgatar uma pessoa que daqui a pouco não tá pronta. Não tá pronta para sair do lugar onde tá. Tá feliz, não furou de cocô, deixa a pessoa nadar no furô dela. A pessoa gosta de cocô, deixa, uma hora aquele cocô vai fertilizar alguma coisa, alguma semente vai nascer, vai brotar, a pessoa vai evoluir. Você deixa, entendeu? Enfim. E aí eu percebi que, e é isso que eu tava falando que me exaspera, é que a gente não pode colocar numa caixinha, sabe? Ah, isso aqui é espiritualidade, isso aqui é realidade, isso daqui é eu no profissional, isso aqui é eu no relacionamento. Não é, gente. É tudo uma coisa só. Você está colapsando, colapso da função de onda, no seu trabalho, na sua espiritualidade, no seu relacionamento, tudo é uma coisa só. Então não pode ser espiritual de final de semana, sabe? Ai, não, eu sou espiritual só no domingo, quando eu vou na igreja, quando eu rezo. Ah, não, eu sou espiritual só quando eu estou estudando o caminho das palestras nos horários tais e tais. Gente, tudo, o tempo todo é espiritualidade, é o conhecimento, é aquilo que você está vivenciando, você está respirando, você está no processo de evolução, você está no seu processo. Não tem essa separação. Parem com essa ideia de que tem separação. Parem de viver uma vida bipartida, com essa... Como é que a gente chama? Incoerência, sabe? Ah, eu acredito que a gente tem que amar todo mundo, que nós todos somos um. Mas o meu coleguinha que me tratou mal, eu vou tratar mal de volta, porque afinal de contas, naquele momento, somos todos um, não conta. Entendeu? Ah, eu quero amar todo mundo, eu quero pensar no bem de todo mundo, mas aquela pessoinha lá que pensa diferente de mim politicamente, eu tô falando isso porque hoje é o dia das eleições aqui na Europa e tá uma discussão bem acalorada. Então, o coleguinha que pensa diferente de mim politicamente, ele não entra no Somos Todos Um, entendeu? Porque ele é uma parte diferente. Ele toca nos meus apegos e aversões e eu preciso detestar ele, ela, enfim. Gente, tudo é uma coisa só. E quando a gente diz tudo é uma coisa só, tudo é uma coisa só. Tudo! Não tem, sabe? Não tem essa coisa de ser espiritual de final de semana. Sabe? Para. Mesmo pra saúde faz até mal você se exercitar só no final de semana. Imagina a espiritualidade. A gente tem que viver e praticar aquilo que a gente está o tempo todo experienciando, aprendendo. A prática ela tem que ser constante, do contrário a gente vira o arquétipo do sábio, entende? A gente fica ali na sombra do arquétipo do sábio o tempo todo e não sai daquela sombra, não pega um bronzeado na vida, gente. E a gente está aqui para evoluir, está aqui para sair, está aqui para andar, está aqui para tocar a vida das pessoas, está aqui para se transformar. E é a partir da nossa mudança que as coisas acontecem ao nosso redor, entende? Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa que está se transformando, uma pessoa que é aberta, uma pessoa que claramente fala, nós somos todos um. Então, e vive isso, sabe? Não fica nas caixinhas. É sobre isso, entende? Eu tava lá em Londres e foi muito engraçado, né? Porque existem pessoas que têm ideias, assim, né, sobre os europeus, sobre, enfim, o pessoal, né, a galera daqui.
ai, são pessoas muito fechadas, são pessoas que, né, não são gentis e não sei o quê, porque são frios, etc. E eu tava caminhando sozinha, assim, num parque. O abençoado que me acompanha tava tirando foto em outro lugar e tal. E eu tô caminhando, e aí eu achei, assim, um gramado. Eu disse, nossa, vou sentar nesse gramado aqui. E aí, quando eu fui sentar, eu pensei assim, nossa, seria legal se eu tivesse uma toalhinha, né, pra botar, assim, no chão, né. E aí, tipo, tinha 3 pessoas perto, assim, a menina olhou pra mim e ela falou, ai, você não quer sentar com a gente, assim, falou em inglês e tal, claramente britânica, assim. E, gente, eu fiquei tão chocada, assim, sabe, com aquele convite, que eu disse assim, não, desculpa, eu tô esperando meu namorado, assim, mas foi uma reação super automática, sabe, da defensiva que a gente fica, da crença de que não tem, que os europeus são frios, são distantes, que as pessoas não propõem de chegar perto de você. Cara, eu fiquei assim, eu fiquei olhando para essa experiência, eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? O campo energético informado, ou seja, tô aqui, tô com essa energia magnética, né? Essa energia de somos todos um e tudo. É claro que as pessoas vão convidar para estar perto. É claro que as pessoas vão convidar para chegar mais pertinho, né? Porque é isso que você tá vibrando. Então, enfim, sabe? Colapso da função de onda mais uma vez, né? É aquela coisa realmente do soltar, realmente do se entregar para a experiência e vivenciar. E olhar para cada pequena coisa da experiência como uma oportunidade de aprendizado, sabe? É exatamente isso, assim. Esses primeiros dias da minha 13ª onda têm sido bem interessantes, assim, e muito curioso, assim, porque... Ai, eu sei que é... Ai, que assim... eu tô chegando num momento, assim, em que... Sabe, assim, como é que eu posso explicar? Os problemas maiores que eu tinha, sabe, dificuldades maiores que eu tinha, já, entre aspas, foram resolvidos ou estão sendo resolvidos. É exatamente essa a coisa que a gente aprende com o professor, né? Solta os problemas, solta. E aí tá chegando naquele momento em que você olha, assim, pra tudo e tipo, tá bom, sabe, assim, as coisas estão bem. Só que o vício, né, que vem quando a gente tem o trauma complexo, né? Ou seja, a gente cresce em lugares onde tem muita violência, onde tem instabilidade o tempo todo, onde a gente não podia se sentir seguro, isso condiciona a gente, isso eu já falei várias vezes aqui, né? Condiciona a gente a um determinado comportamento, que é o de estar sempre buscando o caos. Então, quando a gente tem a paz, a gente estranha, a gente fica inquieto, incomodado, sabe? Começa a querer buscar, criar problemas, e é isso que eu tô tentando trabalhar dentro de mim pra evitar, sabe? Assim, a consciência do professor, ela tem sido muito forte nisso, sabe? Do tipo assim, sair de determinados comportamentos que me levavam à criação de mais coisas, mais problemas, e me colocando em constante estado de busca por uma transformação, sabe? E tá sendo bem desafiador, assim, sabe? Porque você se acostuma a sempre ter um problema grande pra resolver, sabe? Você se acostuma a sempre estar insatisfeito na vida. E de repente você está chegando num ponto em que as coisas estão fluindo, estão dando certo. Eu acho que esse é o maior desafio quando a gente faz a ressonância harmônica, sabe? Mais até do que deixar a locomotiva pegar velocidade, é a gente se acostumar com com o cruzeiro, né? Como é que eles falam? Com a velocidade de cruzeiro, né? Que é quando a coisa tá andando e tá indo e não precisa ter... E deixa de ser necessário ter bloqueios, dificuldades. É isso, assim. E eu tô prestando muita atenção, porque isso é uma coisa que eu deixo de aprendizado para vocês também, que é a gente tem que prestar atenção nas pequenas coisas. Ontem eu tava indo arrumar aqui a casa e tal, fazendo limpeza, etc. E aí eu deixei cair um pote de tempero no meu pé, assim, e machucou. E aí eu, na hora, liga Cristina Cairo, né, na minha cabeça. O que é o pé? Pé é a direção que a gente tá dando pra nossa vida. É pra onde a gente tá indo. Se eu tô machucando meu pé, é porque talvez eu esteja um pouco contrariada com o sentido, a direção que eu estou dando pra minha vida. E aí entra nessa coisa do trauma complexo, né? Do tipo, olha, estou finalmente tendo paz e tudo mais, mas eu estou acostumada com o caos.
olha isso, né? Olha o medo, olha a insegurança, olha a dificuldade, tudo. Sou bem honesta aqui com você, sabe? Não vejo motivos pra esconder as coisas, assim. Eu acho que a gente tem que ser transparente, tem que falar como é que é a coisa mesmo. Porque senão a gente começa a criar ideias de que, não, quando eu estiver na minha 20ª onda, eu vou estar perfeita, não vai ter problema nenhum. Não é assim. E é justamente olhar essas pequenas coisas, esses pequenos sinais no caminho, que é o que faz com que a gente esteja alerta o suficiente para corrigir a rota quando precisa. Então eu tô no momento bem de reavaliar. Ok, cheguei num ponto legal, agora consigo respirar. Para onde eu quero direcionar minha vida agora, sabe? Para onde eu estou direcionando os meus objetivos, a minha vida, a minha energia. Porque ultimamente também uma energia de... É que a gente tem que cuidar das palavras, né? Então vamos de novo. Uma energia de arrasta para cima, não no sentido de eu fazer isso comigo, mas no sentido essa energia estar muito presente. Eu passei por um caixão durante as férias, sabe? Teve um apartamento que eu visitei que a pessoa também tinha dado um arrasta pra cima, não sei se nela mesma ou a vida simplesmente arrastou ela pra cima. Recentemente perdi uma pessoa da minha família, também uma pessoa muito querida. Então, assim, essa energia tá ali muito presente e me faz pensar, poxa, se hoje eu partisse, o que eu realmente gostaria de ter deixado como legado? E ontem eu tava ouvindo um podcast de um rapaz maravilhoso, assim, muito interessante, porque ele saiu de casa aos 12 anos de idade, já viveu na pobreza, sabe, e hoje é milionário. Continua trabalhando que nem um louco. E ele... Juan Davi, o nome dele. É no podcast da QIFI. E me tocou muito o que ele falou, porque ele falou assim que você vive através das outras pessoas. Você permanece, né, aqui através das outras pessoas, ou seja, o seu legado permanece através das pessoas que você toca e que você tocou e que você ainda vai tocar. Então, o objetivo, e é muito interessante porque isso entra muito na coisa do servir, né? Que a gente já falou aqui no canal sobre isso, né? Trabalho e servir. A gente, enquanto a gente não serve as outras pessoas, enquanto a gente não sai dessa postura de criança que só quer ser servido, a gente não entra no adulto, a gente não dá frutos. Quem dá frutos é adulto, não é criança. Então, tenho refletido muito sobre o legado que eu quero deixar para as outras pessoas, para as futuras gerações. Porque eu escolhi não ter filhos, né? Eu escolhi não ser mãe de filhos nascidos. E isso tem um impacto no sentido de qual é o processo natural. Eu vou ter filhos nascidos, etc. E eles é que vão passar adiante os meus genes, vão passar adiante a minha história, etc. O meu DNA vai continuar através de mim. Mas e se eu não faço isso? Se eu não faço esse movimento natural? O que fica? Olha o legado do professor Hélio, sabe? Será que o legado dele é os filhos dele? Não, não é. É toda a ressonância harmônica, é todo o trabalho que ele faz. E é sobre isso, é sobre deixar esse legado. Não no sentido de ficar famoso, não no sentido de ficar conhecido, não é sobre isso. É no sentido de tocar corações das pessoas e de transformar vidas. E eu acho que isso é a nossa missão, é para cada um de nós, sabe? Olhar a morte tão de perto, ultimamente, tem me feito pensar sobre isso. E eu tenho certeza que isso vem também da consciência do professor Hélio, vem dessa caminhada, sabe? E vem também desse desejo de romper essa visão da miopia, né? Que eu escolhi, que eu quero ter uma visão perfeita, né? E aí ter uma visão perfeita implica em enxergar bem o que está em volta, né? Que quem tem problema de visão de perto não enxerga bem aquilo que está... Pode estar na frente da pessoa. A pessoa pode estar lendo, sei lá, tarô, carta, o que for. A pessoa está vendo tudo ali na frente da pessoa, a pessoa não vai enxergar. Porque tem problema de enxergar o que está perto. Não consegue se enxergar, muito menos. Quando a pessoa tem problema de enxergar longe, não enxerga o futuro, não consegue dar um norte para a vida, não consegue fazer planos mais para frente. Tem medo da morte.
Então, aí estão questões para serem trabalhadas e tudo é aqui, ó, no mindset, é tudo aqui, nos nossos bloqueios mentais. E, inclusive, eu deixo um convite aqui. A gente está fazendo o desbloqueio do eu, que é um encontro online que estou fazendo junto com a Aline Ribeiro, querida. Um beijo para você. Ela é uma numeróloga maravilhosa, uma numeróloga cabalística. E nós vamos justamente trabalhar os bloqueios, o bloqueio da numerologia que as pessoas têm, e vamos juntar com a PNL, né? Porque com a PNL o que a gente faz? Vamos lá no seu inconsciente, buscamos o que está bloqueando, o que está te impedindo de seguir adiante. Por exemplo, tem a dificuldade de dirigir, por exemplo. A gente vai lá na origem disso, a gente tira aquilo que está fazendo você ficar bloqueado e a gente coloca aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando. Por exemplo, eu quero dirigir com segurança, eu quero dirigir com facilidade. E aí a gente conduz você para essa mudança e é imediato, é instantâneo. Então, nesse encontro que a gente vai fazer, justamente nós vamos ter essa prática para os bloqueios da numerologia. Vamos conhecer os bloqueios da numerologia de cada um dos nomes das pessoas, os bloqueios que cada pessoa tem, e vamos fazer uma prática em grupo, justamente para a gente fazer esse desbloqueio, para a gente dar esse salto quântico, né? Como eu falo para vocês, eu sou muito comprometida em transmitir conhecimento que transforma. Então, o objetivo desse encontro é a gente sair transformado, né? Então é isso, gente. Deixo o convite aqui embaixo, se você sentir, vai ser no final de julho. E vamos lá, né? Vamos junto, vamos se transformar, vamos fazer a vida ficar mais divertida, mais expandida, com muito mais energia positiva, gente. É isso. Gratidão mais uma vez aqui pela sua presença e deixo um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.